Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos começando mais um vídeo aqui pelo Manual do Casamento. Hoje, mais uma sessão, mais uma aula, mais um encontro do próximo passo. Hoje, para falarmos sobre justiça. Sim, aconteceu uma traição, aconteceu uma separação, um dano terrível. O que seria justo no casamento? E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Eu já quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever. Curta esse vídeo, certamente ajuda bastante a plataforma a reconhecer que o vídeo está sendo bem aprovado por quem está assistindo. Se você quiser participar, deixe os seus comentários e bora pro vídeo, que hoje o assunto, como ele é delicado, é bom nós não perdermos tempo. Deixe-me projetar aqui para você. Pronto. O que seria justo no casamento? A frase que eu escuto que motivou esse vídeo é a seguinte frase: Diego, eu só espero que Deus faça justiça no meu casamento. Essa frase normalmente é dita por alguém que foi traído, por alguém que foi abandonado, por alguém que está profundamente magoado ou magoada com o marido ou com a esposa. Essa é a frase de alguém que sente que teve os seus anos de vida roubado, que teve a sua vida roubada, que o prejuízo que tomou é tão grande que ninguém consegue reparar. E por isso espera que Deus faça justiça. E aí, diante disso, nós precisamos entender algumas coisas. O que nós precisamos entender? Primeira coisa, nós precisamos entender o que seria a justiça dos homens. Quando nós falamos de justiça dos homens, nós lidamos com um aspecto de caso a caso. Como é que funcionaria isso? Então, você quer fazer justiça. Como é que seria isso? Você vai pegar o problema do seu casamento, a sua traição, o seu abandono, a sua mágoa, e você vai trazer isso e vai colocar na balança. Pronto. Eu sofri um dano, eu fui magoado, eu tomei um prejuízo. O que é a justiça dos homens? Eu quero resolver isso. Muitas das vezes a justiça do homem é: eu quero a reparação dos meus danos, ou, na maioria dos casos, eu quero que o outro também tenha o mesmo prejuízo que eu. Ou seja, muitas das vezes a justiça dos homens, a justiça humana, ela não traz justiça. A justiça dos homens muitas vezes traz vingança. Porque pensa o seguinte: se eu tive, vamos transformar toda a dor, toda a mágoa que você tem em números, em uma questão financeira. Eu tive um prejuízo, que equivale à minha dor, de R$ 1 milhão. O que eu julgo como justiça? Que quem me trouxe esse prejuízo, que ele tem um prejuízo de pelo menos R$ 2 milhões. Nós nunca, diante do olhar do ser humano, nós nunca buscamos uma justiça igual. Ou seja, se a pessoa me fez mal, eu vou fazer um mal maior para outra pessoa. Então, se ela me deu 1 milhão de prejuízo, eu desejo que ela tenha 2 milhões de prejuízo. Você olha a justiça, por exemplo, do nosso país, às vezes a pessoa ela tem um prejuízo e aí a justiça cobra o dano material, o dano moral e às vezes outras situações mais. Que aí, quando a gente olha, você chega à conclusão que houve muito mais uma punição, uma vingança, do que propriamente dito uma justiça. Então, na justiça do ser humano, nós lidamos nesse aspecto. Poxa, eu quero julgar esse dano que eu tomei. Então, com base nesse dano que eu tive, é que eu quero que haja um prejuízo para outra parte também. É assim que nós olhamos a justiça dos homens. O que eu preciso entender também? O que seria a justiça de Deus?
A justiça de Deus, ela não trabalha igual a justiça do homem. Ela não é caso a caso. A justiça de Deus, ela é universal. E a equiparação da justiça de Deus é totalmente diferente da justiça dos homens. Por quê? Você tomou um prejuízo de R$1 milhão. Vamos colocar assim. Vamos transformar a sua dor, a sua mágoa, o seu trauma em R$1 milhão. Como que funciona a justiça de Deus? Primeiro, reparação. Deus vai, por diversos meios, dos mais aleatórios aos nossos olhos, Deus vai colocar R$1 milhão na sua conta. Funciona dessa forma. Então, se porventura eu sofri uma injustiça e eu tomei um prejuízo de R$1 milhão, Deus vai restituir esse R$1 milhão. Só que essa restituição que Deus vai fazer, eu confesso para você que dificilmente será por meio daquela pessoa que te deu R$1 milhão de prejuízo. Dificilmente. O que vai acontecer com aquela pessoa? Ela vai ter R$1 milhão de prejuízo, só que de formas diferentes, de formas distintas. No final da história, você simplesmente vai observar que R$1 milhão que você teve de prejuízo, Deus restituiu esse R$1 milhão de diversas formas. E aquele que teve um lucro de R$1 milhão de forma ilícita, te dando prejuízo, ele teve R$1 milhão de prejuízo de diversas formas. Ou seja, aquilo que ele obteve de maneira injusta, Deus faz uma equiparação. Então, quando Deus leva em conta, até quando eu trouxe o caso, olha, eu tive R$1 milhão de prejuízo porque alguém me roubou. Só que Deus não julga somente aquele caso. Quando você leva a Deus um caso, olha, Senhor, eu fui roubado em R$1 milhão. Quando a gente fala em ser roubado em R$1 milhão, no contexto de casamento, você imagina você falando assim, olha, meu marido mentiu para mim, meu marido me traiu, meu marido fez alienação parental, a minha esposa me abandonou, a minha esposa me agrediu, a minha esposa mentiu para mim. Você pega qualquer situação. Quando você chega para Deus e fala, Senhor, eu tive esse prejuízo. Deus não vai julgar caso a caso. É um julgamento universal. Deus vai olhar da seguinte forma, poxa, você teve esse prejuízo? Tive. Quantas vezes você deu prejuízo para outras pessoas? A sua esposa mentiu para você? Quantas vezes você mentiu ao longo da vida? Para um vendedor, para um amigo, para um parente, talvez até mesmo para sua esposa, para o seu marido. Quantas vezes? Quantas vezes você denegriu alguém? Quantas vezes você agrediu alguém? Quantas vezes você violou os próprios mandamentos de Deus? Então, quando nós tomamos um prejuízo, nós requeremos a justiça de Deus, Deus não julga caso a caso. O julgamento de Deus é universal. Deus vai julgar as palavras, os prejuízos, os pensamentos. Quando a Bíblia fala que Deus sonda os corações, é porque Deus avalia não é só o prejuízo que você gerou para o outro. Às vezes nós falamos do adultério, por exemplo, e você fala, poxa, Diego, meu marido traiu, minha esposa traiu com a vizinha, com a amiga, com a irmã. Tudo bem. Só que quando Deus vai julgar isso, no que diz respeito à aplicação da justiça em relação a você, Deus vai levar em conta. Você também já traiu dessa forma? Você já teve pensamentos impuros? Você já desejou alguém com os olhos? Porque Jesus diz que se você fez isso, você também adulterou. Então Deus ele leva em conta toda a sua vida e Deus vai levar em conta a vida do outro que te deu prejuízo. Então Deus não julga olho por olho, dente por dente. O julgamento de Deus, a justiça de Deus, ela é universal. Nós precisamos entender também que, ao contrário da justiça dos homens, que prevê punição, castigo, vingança, a justiça de Deus ela é pautada na salvação. Deus ele retarda a sua justiça e ele a aplica a fim de que as pessoas envolvidas possam aprender, possam se arrepender.
e possam, talvez, por meio daquilo, criar uma condição para que se converta. Então, quando você pensa assim, poxa, Diego, eu quero que o meu inimigo, que o meu marido, que a minha esposa morra por tudo que fez a mim. Pode ser que na justiça de Deus, seu marido não morra. Pode ser que na justiça de Deus, seu marido se converta, ganhe a salvação e se torne um homem segundo o coração de Deus. E Deus vai estar fazendo justiça. Só que entenda, a justiça de Deus, ele vai cuidar daquele que te trouxe prejuízo e Deus vai cuidar de você. É assim que a justiça de Deus funciona. Para aquele que te ofendeu, Deus vai aplicar uma justiça visando a salvação. Para você, Deus vai aplicar uma justiça visando salvação. Então nós precisamos compreender que a justiça, a vingança, quando a pessoa não vai para a salvação, quando ela não se arrepende, quando ela não converse, a vingança é de Deus, não é nossa. E aí, diante disso, tem uma terceira coisa que eu preciso aprender. Que existe uma diferença entre justiça e misericórdia. É uma diferença muito grande, mas elas estão relacionadas. Por quê? Você já parou para pensar o que é justiça e o que é misericórdia? Porque de repente você olha e pensa assim, Diego, justiça seria exatamente Deus dar a paga, Deus dar a recompensa de todos os danos que alguém cometeu para aquela pessoa. Então, se alguém foi lá e adulterou, o que seria justiça seria o quê? Deus punir, Deus trazer justiça sobre a vida daquele que adulterou. Perfeito. Então, justiça seria isso. Trazer algo justo, equiparável. Tá bom. E misericórdia? O que seria misericórdia? A Bíblia fala tanto de misericórdia e em algum determinados momentos nós percebemos que nós também falamos sobre misericórdia, mas nós negamos a eficácia. Existem igrejas, por exemplo, que falam assim, olha, em caso de adultério, separa a casa de novo. E eu lhe pergunto, quando é que a gente aplica a misericórdia? De repente existem pessoas que falam assim, olha, a pessoa que rouba, que mata, que comete algum delito, algum crime, tem que ser preso, tem que pagar por esse crime e tem que apodrecer na prisão. Perfeito. Aonde que entra a misericórdia? Quando nós vemos alguém na rua carecendo por fome, quando vemos um enfermo, quando vemos alguém em necessidade, e aí nós olhamos para aquele e falamos assim, certamente é a justiça de Deus, essa pessoa merece estar passando por isso. Perfeito, mas aonde que entra a misericórdia? Nós precisamos entender que a misericórdia ela se desenvolve, ela se apresenta justamente para romper o que seria a justiça. Jesus Cristo está sendo morto de braços abertos e as pessoas que estão ali condenando ele, afrontando ele, blasfemando contra ele, são dignas de condenação. A justiça de Deus deveria trazer, obviamente, uma morte muito cruel a todas aquelas pessoas. Mas Jesus fala assim, Senhor, não impute sobre eles esse pecado. Jesus clama pela misericórdia. Eles são dignos de uma sentença. Jesus clama pela misericórdia. Nós temos agora, mais adiante, um outro homem, Estevão, que estava sendo apedrejado porque estava pregando sobre a misericórdia de Cristo. Enquanto Estevão está sendo apedrejado, ele clama, Pai, não impute sobre eles esse pecado. Estevão morre e a sua capa cai sobre os pés de Saulo. Note que o clamor pela misericórdia de Estevão fez com que logo mais Saulo se convertesse, compreendesse o amor de Cristo, a ponto de Cristo mudar o seu nome de Saulo para Paulo e agora ele se tornar um grande pregador. Obviamente, se naquele momento fosse tão somente aplicada a justiça, se Estevão clamasse, Pai, mate todos a esses que estão me matando,
algumas pessoas ali não conheceriam a salvação. Estevão seria incoerente da sua fala. De repente, agora, quando nós passamos por uma traição, por uma mentira, por algum dano, seria justo que a pessoa que nos feriu sofresse uma dura penalidade ou nem que fosse a justiça? Sim. Mas aonde que entraria a misericórdia? Aonde que nós praticaríamos a misericórdia? E antes que você pense, Diego, mas eu posso escolher, né? A Bíblia fala de justiça, fala de misericórdia, eu posso escolher entre a justiça ou entre a misericórdia. Pois é, só que a misericórdia ela está associada ao perdão. E você lembra que eu falei que a justiça de Deus ela é universal? Ela não julga caso a caso, ela julga toda a sua vida. Ela pesa toda a sua vida. Pois bem, Jesus diz assim, que você vai ser perdoado por Deus, assim como você perdoa aqueles que te ofendem. Então, na verdade, a misericórdia ela deve ser usada em toda oportunidade, porque não existe ninguém com mais pecado do que eu, do que nós. Então, cada vez que nós tivermos a oportunidade de perdoar alguém, a gente tem que fazer uso disso, porque nós precisamos disso. Percebe? E aí, quando eu falo da misericórdia, falo da justiça, eu preciso trazer um conselho valioso para você. Aceite a justiça de Deus. Aceitar a justiça de Deus significa que, independente de você ter misericórdia ou não, independente de você clamar por vingança ou não, Deus vai fazer justiça sobre você e sobre quem te ofendeu. No caso, seu marido ou sua esposa. Então aceite isso. Saiba que independente do seu comportamento, se você clamar ou não por justiça a Deus, Deus vai fazer justiça porque Deus é justo. Deus é justo. Então, diante disso, eu não preciso me preocupar com isso. A partir do momento que eu entendi que Deus vai fazer comigo o que eu faço com o próximo, se eu perdoo, Deus me perdoa. Na medida que eu julgo, eu vou ser julgado. Então não, eu não vou pedir a Deus que faça justiça por mim, que faça vingança por mim. Eu vou pedir a misericórdia. E aí é onde entra o segundo conselho valioso. Não busca a justiça, não busca a vingança, busca a misericórdia. Se você tiver que clamar pelo seu marido, pela sua esposa, clame pedindo misericórdia. Clame pedindo perdão. Porque se você clamar por justiça, Deus também vai fazer justiça sobre a sua vida. Se você buscar por vingança, Deus também vai trazer vingança sobre a tua vida. Deste modo, não busque a justiça, busque a misericórdia. Porque se você buscar misericórdia sobre aqueles que te ferem, Deus vai trazer misericórdia sobre a sua vida. E nós precisamos da misericórdia. Então não busque a justiça, não busque a vingança, busque a misericórdia. Para te ajudar nesse processo, você vai fazer a seguinte atividade hoje. Eu quero que você pegue um papel e você liste todas as situações que você já viveu. Comece das últimas, dessa semana, de hoje, e vá para o passado aparentemente distante. E vá olhando todos os erros que você já cometeu. Com qualquer pessoa. De julgamento, de ofensas, de rixas, tudo. Vai olhando. Identifique. Identifique todos os momentos que você precisa da misericórdia de Deus. Antes de você se dispor a perdoar alguém, eu preciso que você identifique o quanto de perdão você precisa. Antes de você julgar se alguém merece ou não teu perdão, identifique quanto de perdão você precisa de Deus. A partir do momento que você entender a sua real situação, a sua real necessidade, eu tenho certeza que você vai olhar de outra forma. Eu espero que Deus te abençoe essa semana. Espero que Deus abençoe você nessa atividade. Lembre-se, curta esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você puder se tornar membro, será uma bênção. E eu espero encontrar você
num próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau, tchau.